get down and move it all around. Versos recitados de uma música que quem tem mais de 30 anos vai lembrar. Se não lembra, eu já te digo aqui nesse vídeo. Hello and welcome to English in Brazil. Vamos falar sobre os phrasal verbs com get, que eu considero mais comuns. Se eu esqueci algum, deixa aqui nos comentários já, mas vamos lá logo pro primeiro. Eu acho que um dos mais comuns de todos é to get in. To get in. Get in the car. Get in the car. O que significa get in? Get in the car. Entre no carro. Get in the car. A gente poderia também dizer get into the car, mas também é muito comum você ouvir get in the car, tá? Get in ou get into um veículo. A gente vai usar o get in para todos os meios de transporte? Não. A gente usa get in para entrar em um veículo de transporte no qual você não consegue ficar em pé. Por exemplo, carro, Uber, táxi, né? Você não consegue levantar e se mover. Então, avião, barco, ônibus é outra forma de você falar. A gente não vai usar o in, já te explico. Então, get in the car, entre no carro. I got in the Uber quickly. Eu entrei no Uber rapidamente. Então, get in, entrar nesses casos. Mas get in também tem um outro significado que eu fui aprender só depois, tá? Com o meu inglês mais avançado, que eu vou te dar um exemplo. Se alguém chegar e te disser assim, what time did you get in? O que você entende? What time did you get in? Que hora eu entrei? Na verdade, aqui pode significar what time did you arrive? Que horas você chegou? Então, get in também tem esse sentido de chegar. Então, get in é entrar em um carro, em um Uber, em um táxi. E para sair, qual o verbo que a gente usa? Get out. So, get out of the car. Saia do carro agora. Get out of here. Sai daqui agora. Get out of here ou get out of here. É um jeito mais informal de dizer sai daqui, get out of here. E esse get out of here, no inglês americano, também é comum não só no sentido de, sai daqui, mas tipo uma gíria pra dizer, você tá brincando, né? Get out of here. Tipo, nesse sentido, assim, tá brincando, cai fora, né? Essa versão de gíria de get out of here. Então, o contrário de get in é get out, certo? E agora, pra falar de ônibus e de meios de transporte nos quais a gente pode caminhar, ônibus, avião, barco, que eu tinha falado. Daí a gente vai usar get on. Get on the bus. Get on the bus now. Entre no ônibus agora. Get on the train. Entre no trem. Então, são veículos nos quais você pode ficar em pé e até caminhar. I got on the plane at 5 p.m. Eu entrei no avião às 5 horas. We got on the bus at the usual stop. A gente entrou no ônibus na parada que a gente normalmente pega. E get on também tem um segundo significado, pelo menos, pode ter mais significados, que é se dar bem com alguém. For example, they're brother and sister, but they don't get on very well. Então, eles são irmão e irmã, são irmãos, mas eles não se dão muito bem. E aí, o contrário de get on, no sentido de entrar em um veículo, não é get out, é get off. So, I got off the train at 5. Eu saí do trem às 5. I got off the bus quickly. Eu saí do ônibus rapidamente. Então, pensa nos parzinhos. Get in, get out. Get on, get off. Get in, get out. Get on, get off. Get off também tem um outro significado que é sair do trabalho. Então, por exemplo, what time did you get off yesterday? Que horas tu saiu do trabalho ontem? Get off. Né? What time did you get off yesterday? Também tem uma expressão que eu lembrei que é to get off on the right foot, que é começar algo com o pé direito. Então, to get off on the right foot. We get off on the right foot. A gente começou com o pé direito, hein? Tá vendo como cada phrasal verb com get pode ter um monte de significados? E olha, eu não tô aqui falando sobre todos os possíveis significados, tá? Tô falando sobre os mais comuns, mas já vai anotando aí no seu caderno para não esquecer. E uma forma muito legal de você esclarecer suas dúvidas em inglês é você conversar com alguém sobre esse assunto. Conversar sobre phrasal verbs se você quiser, ou sobre a sua vida, sobre sua carreira, sobre o seu trabalho. E eu sempre recomendo que você faça aulas particulares ou até em grupo no Cambly, né? Que é uma plataforma para você fazer aulas particulares de inglês com professores e tutores do mundo inteiro. Eu sou recordista de horas no Cambly, já fiz muitas horas de aula, de conversa, até às vezes quando eu vou criar algum roteiro aqui pro YouTube, eu converso com professores antes, é super legal. E se você quiser get off on the right foot, começar ou recomeçar os seus estudos com o pé direito, a hora é agora, porque tá rolando uma super promoção relâmpago do Cambly, mas é só por 48 horas, viu, gente? Tem planos a partir de R$ 68 por mês para 1 hora de aula por semana, então é muito em conta, mas é só por 48 horas, então clica aqui no link, usa o meu código para que você consiga acesso a esse desconto e eu vou te mostrar um trechinho de uma conversa que eu tive aqui com o professor Vince, que já apareceu em outros vídeos, explicando o significado de um outro phrasal verb, para você sentir um gostinho de como é uma aula de conversação no Cambly. We do have some common phrasal verbs beginning with get, such as get away,
really mean to leave or to exit an area. So if someone is annoying you, you can say, get away from me, leave my area, exit my area, get away. Oh, there's a song by Lenny Kravitz. I want to get away. I want to fly away. Can you explain the song? Yeah. So Lenny Kravitz wants to get away from some sort of situation that is unpleasurable, displeasing. He wants to get away, leave the situation, escape the situation. He wants to get away, fly far, far away from it. Get Away. Até lembrei de uma música ali na hora da conversa, viu? E o professor Vince super recomendo, que ele é super legal. E além do get away, tem um phrasal verb que é to get away with. Até tem aquela série famosa How to Get Away with Murder. Muita gente me pergunta o que significa isso, né? Qual o significado disso? Então, to get away with something é se safar, sair de boa de algum problema. Então, how to get away with murder significa como se safar da culpa de um assassinato, ou como matar alguém e se safar da culpa. Tá? Ou outro exemplo que eu peguei aqui, I got away with sitting in the reserved seats at the cinema. Entendeu? Ó, vou ler de novo. I got away with sitting in the reserved seats at the cinema. Então, o que isso quer dizer? Que eu me safei, consegui sentar nos bancos reservados no cinema e ninguém viu, ninguém percebeu. Então, a gente não usa o get away with só pra, sei lá, assassinatos ou coisas pesadas assim. Também pode se safar, assim, da culpa de você ter sentado num banco que não poderia. To get across significa transmitir algo, uma mensagem, por exemplo. So, well, I have to get my message across. Eu tenho que transmitir a minha mensagem. Ou it was difficult for the professor to get across the topic of the lesson. Então, foi difícil para o professor transmitir o tópico da lição. Aí a diferença entre teacher e professor, você já sabe? Então, teacher é de escola e também de academia, de ginástica, teacher. Agora, professor é um professor universitário, tá? Não sei se você sabia a diferença, me conta aqui nos comentários. To get along, eu amo esse phrasal verb, porque ele sempre me lembra de um desenho que eu amava assistir quando era pequena, que é The Get Along Gang, Get Along Gang. The Get Along Gang, Get Along Gang. Each one so special in his own way. Quem faz o curso English in Brazil já sabe o que significa to get along. Então, esse get along gang é a gangue dos que se dão bem, a turma dos que se dão bem. Foi traduzido como nossa turma em português, né? Mas to get along significa ter um bom relacionamento com a pessoa. So, for example, it's a big advantage to get along with your coworkers. É uma vantagem muito grande você se dar bem com seus colegas de trabalho. Ou então uma mãe pode falar assim para os filhos na pracinha: You kids need to get along and become friends. Vocês têm que se dar bem e ficarem amigos. So, to get along. Lembra do Get Along Gang, a musiquinha? Que você vai lembrar que significa se dar bem. To get by é outro phrasal verb muito útil. E antes de te explicar, eu vou dar o exemplo, ver se você consegue entender pelo contexto. I'm not fluent in Spanish, but I can get by. O que vocês acham aí que eu quis dizer? Eu não sou fluente em espanhol, mas eu consigo me virar. So, to get by, se virar, né? Sobreviver com alguma coisa. I can get by on hot dogs and sandwiches. Eu consigo me virar, sobreviver com cachorro-quente e sanduíche. It can be difficult to get by on a low salary. Pode ser difícil se manter com um salário baixo, né? Se virar com um salário baixo, ou sobreviver com um salário baixo. So, to get by. To get rid of something. Já sabe o que significa? O professor Vince também explicou. Dá só uma olhada. So this is when we're trying to eliminate or discard something, maybe put something in the trash. For example, you want to get rid of, eliminate your bad habits. So if you're a smoker, get rid of those cigarettes, eliminate them. Leave them behind you and leave them in the dust. And also, when you break up with a boyfriend, you can say, I need to get rid of these things, all of his things that are here. Let's get rid of it. Exactly. Yeah, discard them, put them in the trash, eliminate from your life. Get rid of the old, in with the new. To get rid of something, se livrar. Essa é uma tradução boa, se livrar disso aqui. We need to get rid of this. A gente tem que se livrar disso aqui. To get around, sabe o que significa? Eu vou te dar um exemplo. I've been to so many countries. I get around. Outro exemplo. He's an old man, but he can get around. Então esse aqui tá difícil, eu acho, de entender pelo contexto assim dessas frases, mas significa viajar para muitos lugares. I get around, eu viajo para muitos lugares. Get around.
Outro significado para get around, que não tem nada a ver com esse, é conseguir escapar de alguma regra ou evitar algo difícil. Então, por exemplo, eu anotei uma frase aqui. Is there any way of getting around the dress code to wear shorts? Essa frase até foi o professor Vince que usou de exemplo na nossa aula. Is there any way of getting around the dress code to wear shorts? Então, tem como a gente dar um jeitinho no dress code para eu usar shorts nessa festa? Não tô afim de ir de calça, não. Então, é dar um jeitinho, de repente, ou então evitar algo que é difícil. Como vocês traduziriam isso? Deixa aqui nos comentários. Chegou a hora do get down e eu quero saber se vocês lembraram de get down and move it all around. Ah, Backstreet Boys! Se você tem mais de 30 anos como eu, você vai lembrar de get down and move it all around. Mas o que significa ele get down? O que eles estão querendo dizer aqui? Bom, get down tem vários significados, mas eu acho que o mais possível nesta música, curtir, dançar. Então, um dos significados do dicionário é justamente to party or sometimes dance. You guys were really getting down last night. Did you have a good time? Esse é o exemplo do dicionário. Então, vocês fizeram bastante festa ontem à noite, ou vocês dançaram bastante ontem à noite. Vocês se divertiram? Então, to get down, eu acho que esse é o significado da música do Backstreet Boys, mas também pode ser literalmente to get down, se abaixar, né? Então, vamos supor que tenha uma criança andando aqui e a minha mesa é alta e ela vai bater a cabeça. Eu posso falar, get down, watch your head. Se abaixa, cuidado com a cabeça. Get down, get down. E to get down também pode significar estar deprimido, né? Por algum motivo. Então, o exemplo que eu peguei aqui. The political situation at the moment is really getting me down. Então, a situação política tá realmente me deixando pra baixo. E também tem a expressão let's get down to business. Já ouviu essa? Let's get down to business. Vamos começar aqui o trabalho. Vamos começar a trabalhar. Let's get down to business. E o último phrasal verb com get. Get over. É até uma marca da C&A, vocês lembram? Eu sei desse phrasal verb antes de saber inglês, porque tem a marquinha da C&A lá que é get over. Get over significa se recuperar de alguma coisa. Então, por exemplo, I had the flu last week and I'm still getting over it. Então, eu tive gripe na semana passada e eu ainda tô aqui me recuperando. Então, isso pode ser usado para uma doença, né? Se recuperar de uma doença ou até de uma situação emocional mesmo. Hey, I know he left you, but get over it. Então, eu sei que ele te deixou, então vamos lá, reage, né? Reage. Se recupera disso, get over it. Coloca um cropped and get over it. Então, get over it é o legítimo reage. Me conta se você aprendeu algum phrasal verb novo e se eu esqueci de algum muito comum que de repente não tá aqui na lista. Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no English in Brazil porque tem dicas e aulas de inglês toda semana. E não esquece da promoção do Cambly que é só por 48 horas. See you next video.